Você já iniciou a gravação, William? Já, né? Então, irmãos, vamos iniciar então nossa segunda aula sobre de discipulado, né, para a membresia. Na aula passada, nós falamos a respeito da fé. Nosso assunto principal, né, majoritário, foi a fé e a profissão de fé e o que isso significa. Majoritariamente, de maneira básica, né? E nós queríamos ter falado a respeito, eu pelo menos queria ter falado a respeito com os irmãos, da autoridade da Bíblia, a Escritura Sagrada, a Bíblia, né? E o seu conteúdo, o que ela é, o que é a Bíblia. Mas não deu para falar, porque o assunto rendeu bem, graças a Deus. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos iniciar orando e depois nós vamos abrir a Palavra de Deus e ler um texto. Senhor, graças te damos, Pai querido, por esse momento, podemos estar diante da Tua Palavra, e diante, Senhor, na verdade, de doutrinas que a Tua Palavra nos ensina e nos ordena, e doutrinas especiais, doutrinas maravilhosas, e que são específicas para aqueles que desejam, Senhor, se tornar membros de uma igreja local, de uma igreja visível, como membros visíveis dessa igreja. Senhor, demonstrando, Senhor, através de ser membros visíveis e estar fixos na igreja, membros dela, declarar, gritando para o mundo, eu pertenço a esse lugar. Essas pessoas são os meus irmãos. Nós temos um Pai, que é o Senhor. Temos um Pai em Cristo. Somos guiados naturalmente nessa igreja pelo Espírito Santo. Eu tenho uma identidade, eu tenho um grupo, eu pertenço a um lugar, eu não estou sozinho. Então, Senhor, nós queremos, Senhor, esse sentimento de pertencimento, sim, esse sentimento de estar dentro, inseridos aqui nesse lugar. Então, Pai, nós queremos aprender sobre o que significa tudo isso e como declarar isso e como fazer isso ser verdade dentro de nós. Então, Senhor, imploro ao Senhor que o Senhor nos ensine e nos dê essa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar hoje sobre a autoridade da palavra de Deus. Nós vamos falar também sobre a natureza de Deus. São os dois temas que vamos abordar hoje. A autoridade da palavra e a natureza de Deus. Essa aula vai unificar a base epistemológica da revelação. Larissa, o que significa epistemológica, Larissa? Difícil palavra, né? É uma palavra bem difícil, até para mim, adulto. E epistemológico, na verdade, significa aquilo que é a base do conhecimento. É a base do conhecimento, é a base daquilo que você baseia, o que você crê. Então, a epistemologia, ela é aquilo que te guia, é aquilo que te move, é a base daquilo que te move, do conhecimento que você tem, que faz você viver, né, agir. Ok? Então, a base daquilo que nos guia, do conhecimento, desse conhecimento. E nós vamos falar a respeito disso hoje. Então, unificar essa base epistemológica, ou seja, a base do conhecimento daquilo que nós cremos, né, Miguel? E Miguel também nós vamos falar a respeito da teologia própria. E o que é a teologia própria, Michael? A teologia própria, como o nome diz, próprio, a gente tem um nome próprio. Se eu perguntar qual é o seu nome próprio, Michael Douglas. O nome próprio. E ele diz respeito a quem você é, né? Ao seu nome. Aqui na igreja nós só temos um Michael aqui, apesar de termos o Michael Lima, né? Nosso irmão maravilhoso lá do sul, mas aqui na igreja temos o Michael Douglas. Então, quando dizemos Michael Douglas, estamos falando da pessoa identificando quem você é. Então, a teologia própria é uma identidade de Deus. Teologia da identidade de Deus.
Quem Deus é em si mesmo? Quem é o Senhor dos exércitos, o Deus que cremos? Então vamos de maneira objetiva estruturar isso de maneira expositiva, lógica e, é claro, ampliamente documentada pelas Escrituras. Nós queremos que o fundamento epistemológico seja a Escritura Sagrada, né? Que é o fundamento para conhecer esse caráter de Deus, a pessoalidade do Deus que cremos, como um ser real, e a própria fundamentação da Escritura. É interessante, né? Isso é um problema. As pessoas veem como um grande problema, sabia? A Bíblia, ela dá base, Miguel, e respaldo para ela mesma. Como que ela pode dizer que ela é verdade? Por exemplo, a Bíblia é real, é verdadeira. E como sabemos que a Bíblia é verdadeira? Porque a Bíblia diz que é verdadeira. É estranho. Igual eu seria como, mas não é, né? Eu afirmar assim, eu só falo a verdade. E como que eu posso saber se você só fala a verdade? Porque eu só falo a verdade. Porque eu afirmo que eu só falo a verdade. Você tem que acreditar em mim para poder acreditar em mim. Então, a Bíblia, ela faz isso, mas não da maneira como eu disse. O meu exemplo, ele, apesar de ser um exemplo mundano, porque é assim que o mundo enxerga quando dizemos que a Bíblia revela que ela é Escritura, esse exemplo ele é mundano. Como a Bíblia revela que ela é a verdade? Aí nós vamos ver isso hoje, tá? Vamos falar como que ela, como única regra de fé e prática, ela vai operar como tribunal supremo, né? Tribunal final para todo o comportamento, tradição humana, autoridade, tudo. A Bíblia ela é o ditador pelo qual nós estamos por debaixo dele e entendemos toda a realidade que vivemos. É uma frase que eu gosto de dizer, que a Bíblia é o padrão de realidade. Basicamente, o que significa? A Bíblia é a única coisa real que existe. Esse livro é a única coisa real que existe em todo o universo. Ele é o padrão para se saber se algo é real ou não. O que isso faz? Lança sobre a Bíblia uma autoridade espiritual, tá? E não uma autoridade, eu diria, lógica, natural, né? É uma autoridade espiritual. Ela, como único padrão de realidade, ela dita realmente o que é real e o que não é. E de maneira bem simples, bem simples. A paz, a alegria, o amor, tudo isso tem que passar pelo crivo das Escrituras. Então, ou seja, o que é paz? É paz. Aí no mundo diz que a paz é isso, isso e isso. O que é amor? Aí o mundo diz, o amor é isso, isso, isso e isso. Mas e para nós? O que é paz e o que é amor? Paz e amor é aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia sempre está em desacordo com aquilo que o mundo diz que é paz, com aquilo que o mundo diz que é amor. Então a Bíblia ela é essa regra de autoridade, é a realidade. Ela é a realidade, é o padrão de realidade. Você quer saber se alguma coisa é real ou se é fake? Se é falso? Se o sentimento que você sente é real ou ele é fake? Você vê na Bíblia o que ela diz a respeito desse sentimento. Se você vê que não está batendo, significa que você está de desacordo com a realidade. Então, basicamente é isso. Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz assim: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que isso diz respeito? É Jesus falando, né? Jesus estava falando aos seus discípulos, e nessa fala aos seus discípulos, ele estava citando que tudo o que ele fez, sua obra de redenção, sua caminhada, todas as coisas que ele fez, estavam registrados.
e estavam para se cumprir como que são, né? O que é aquilo que está para se cumprir? É uma profecia. Então, o Antigo Testamento, Jesus cita como a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E é muito interessante isso daqui, porque isso daqui resume completamente toda a estrutura judaica daquele tempo, de que era a Bíblia daquele tempo. A Bíblia daquele tempo era composta disso: lei de Moisés, profetas e os salmos. Os salmos aqui, irmãos, na palavra salmos aqui, não é necessariamente o livro de salmos, tá? É tudo aquilo que compele, o compêndio judaico do que eram os salmos. O que eram os salmos no judaísmo naquela época? O livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó. Esse compêndio eram chamados de os salmos, né? Eram chamados daquilo que a gente compõe como os salmos, não o saltério. Nosso saltério, o saltério que nós até seguimos hoje aqui na nossa congregação como saltério de canto congregacional, é os Salmos, livro de Salmos. Estritamente o livro de Salmos. Mas a palavra Salmos aqui se refere à poesia, os livros poéticos, né? Jesus estava falando dos livros poéticos que compunham isso. E os profetas são todos os livros que não são os Salmos, como eu disse, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? Não são esses, e que não é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia? Como é que a gente chama? Alguém lembra? Torá. Bom, nome judaico. E qual é o nome mais protestante, assim? O nome tem um outro nome, que vem até, a gente lembra até de 5. Por exemplo, o Brasil foi pentacampeão. Aí tem um outro nome que fala sobre esses primeiros livros da Bíblia. Pentateuco. É o Pentateuco. Então, quando se fala a lei de Moisés, é o Pentateuco inteiro, que é composto, vamos lá, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Ele é a lei de Moisés. Os profetas são tudo aquilo que não é a lei de Moisés e os livros de Salmos, aqui nessa compilação que Jesus chamou. Então nós vamos ter Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, que são tudo um livro só. Nós temos Reis, Crônicas, Samuel, não é tudo um livro só que nós dividimos em 2. Por quê? Por que dividimos em 2? Alguém lembra? Alguém sabe por que, por exemplo, tem 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas? Pode falar. Sim, pode ser. Você lembra, William, por que divide? 1 Reis e 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Confesso que não. Eu lembro até que parece 2 Crônicas. Foi escrito primeiro Crônicas? Não. Coríntios, acho que Coríntios é. Isso, Coríntios. Mas é porque, como a Larissa disse, ela é muito grande. Aí, por ser muito grande, e eles faziam num rolo inteiro, assim, aí era para poder. O livro de Reis foi escrito em 2 rolos. O livro de Samuel foi escrito em 2 rolos. O livro de Crônicas foi escrito em 2 rolos. Aí tinha o rolo 1 e o rolo 2. Aí era o 1 Samuel, era o rolo 1, e 2 Samuel era o rolo 2. Mas é um livro só. Então Oi? É uma questão de espaço. Não é que temos 2 livros de... Então, temos, mas não temos 2 livros de Samuel. Não temos 2 livros de Reis. Não temos 2 livros de Crônicas. Nós temos o 1 Crônicas, que é o primeiro rolo, e o segundo rolo do livro de Crônicas. Então é isso que é essa compilação daquilo que é os profetas. Eles são tudo aquilo que não é a Torá,
E tudo aquilo que não é essa compilação de salmos, de poesia. E o que Jesus então está dizendo em Lucas 24, 44? Ele está dizendo, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo, importa que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na Bíblia. Então ele fechou o cânon das Escrituras. Quem fecha o cânon das Escrituras? É a igreja? Igreja católica? É a gente como igreja? Quem que fecha o cânon das Escrituras? Jesus Cristo. Ele disse que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Tá? Então, nós temos isso. Então, Jesus diz que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é dividida ela é um composto de livros. Na verdade, a Bíblia não é um livro, né? Ela é um livro conforme a gente estuda e utiliza, mas ele não é um livro. Ela é um compêndio de vários livros. E quantos são os livros da Bíblia? Uma perguntinha aí básica de escola dominical. Isso. E o Antigo Testamento? 30? 36? Quem dá mais? Quantos livros tem? 66 na Bíblia inteira. No Antigo Testamento, a dona Wanda já falou 27. No Novo, no Novo Testamento, 27. E no Antigo? No Antigo, 36? Tem que fazer as contas. Não, é 39. Para dar 66 é 39. 39 no Antigo e 27 no Novo. 39 no Antigo e 27 no Novo. Então, no Antigo Testamento, aquilo que Jesus disse que o próprio Jesus Cristo, nosso Deus, declarou que é a palavra de Deus, tá? São 39 livros do Antigo Testamento fechados. De Gênesis a Malaquias. Fechado. Ele disse, olha, tudo que estava escrito na lei de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, nos profetas que nós dividimos com mais, mas é basicamente... A Malaquias, Pentateuco? Não, chama o Antigo Testamento, é a Antiga Aliança, é o Antigo Testamento. Eles, na verdade, e a Bíblia em si chama mesmo de Escritura. Então, no Novo Testamento, eles vão se referir àquilo como a Escritura, a Palavra de Deus, tá? Então, eles estão fechando o Antigo Testamento, esses 39 livros que temos, como Jesus, né, está dizendo, esse é o livro, essa é a Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus, importa que se cumprisse o que estava escrito nela sobre mim. Então, tá bom? Então é aí que nós temos o cânon. Então é a igreja que determinou que o Antigo Testamento é a Bíblia? Foi a igreja? Foi nós, protestantes? Foi algum pai da igreja? Foi uma reunião de crentes que determinou? Não foi. Tiago, quando a gente olha para esse texto, e quando Jesus fala isso, parece que a lei é só o Antigo Testamento e o Novo, nesse caso. Então, aí nós vamos passar para a segunda parte agora. Então, nós estamos tratando da primeira parte, conforme o irmão William nos trouxe, agora vamos para a segunda parte. O Novo Testamento, conforme foi nos dito pela irmã Wanda, é composto por 27 livros. Centrado no cumprimento histórico, em quem Cristo é e na doutrina apostólica. Tá? E o reconhecimento da autoridade mútua entre eles os apóstolos. Os próprios apóstolos reconhecem que esses escritos são, de fato, a palavra de Deus. Então, William, abre para nós, por favor, em 2 Pedro 3, 15 a 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. E lê para nós. A palavra do Senhor. E tem vindo salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos de
difíceis de entender, e os indoutos e constantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, vamos lá, vamos fazer um estudo pequeno aí desse texto. O que Pedro está fazendo basicamente? Ele está dizendo, olha, o que o nosso irmão amado Paulo escreveu nas suas epístolas, quer dizer, plural, ele já está dizendo que as epístolas de Paulo, no plural, são, né, eu estou falando das epístolas de Paulo, que nosso irmão amado Paulo escreveu. É muito difícil de entender às vezes. E as outras pessoas distorcem. E elas distorcem igualmente, elas distorcem as demais escrituras. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que, juntamente com as outras escrituras, aquilo que o nosso irmão amado Paulo escreveu são também escrituras. Então o próprio Pedro está dizendo, ó, aquilo que Paulo escreveu é escritura, é palavra de Deus. Por quê? Porque o que ele escreveu é difícil e as pessoas distorcem assim como elas distorcem as demais escrituras. O próprio Pedro já cria, naquele tempo, que aquilo que Paulo escreveu era escritura. Era escritura, e como o William mesmo leu, escritura dada por Deus, que ele recebeu. Ele diz que ele recebeu. A teologia reformada rejeita os livros apócrifos. Irmãos, como isso aqui é um resumo, eu não vou entrar nas questões de canonicidade. E aí eu até digo aos irmãos, né, aconselho os irmãos, nós temos uma aula, acho que mais de uma, lá no nosso canal lá, sobre canonicidade. Muito bem feito, muito melhor do que eu faria aqui. Então os irmãos vão lá no nosso canal no YouTube. A gente pode, por favor, William, não esqueça de me lembrar de mandar lá no grupo essa aula sobre canonicidade. Então eu vou avançar. A teologia reformada rejeita os livros apócrifos devidos aos erros históricos, contradições teológicas, e contradições teológicas explícitas, né, com o restante do cânon inspirado. E a proibição de adulterar o escopo da palavra é rígida. Ela é prescrita, ela está escrita. Deuteronômio 4:2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o vosso mandamento do Senhor, vosso Deus. Apocalipse 22:18, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Gálatas 1:8, mas ainda que nós quem? Quem está escrevendo? Paulo. Nós quem? Os apóstolos, que são a autoridade, né? Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, então aí aqui ele já faz um absurdo, né? Ainda que um anjo venha do céu, não é um anjo do inferno, não é o diabo, não é um demônio, ainda que um anjo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, amaldiçoado, anátema. Tá bom? Então, sobre os livros apócrifos, é isso, eles são acréscimos. Não podemos ler os livros apócrifos? Uma pergunta. Não podemos ler? Podemos ler os livros apócrifos? É algum pecado em lê-los? Não, não há pecado em lê-los. É bom ler, por exemplo, para você ter um conhecimento talvez histórico da questão. Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. É bom, é um livro que é historicamente preciso. O problema dele é que ele trata certas doutrinas que estão incluídas dentro dele como doutrinas verdadeiras, quando não são. Então, como um livro histórico, ele funciona, mas como um livro bíblico, inspirado, não funciona, porque as doutrinas que estão presentes nele não são doutrinas divinas. Não são doutrinas prescritas nos outros textos por Deus, sabe, dona Wanda? Então nós não utilizamos ele como escritura, né? Mas não há problema nenhum em lê-los, é até bom às vezes, depende, porque tem alguns do Novo Testamento que são bem ruins mesmo. Bem ruins mesmo. Tem alguns evangelhos de não sei quem, de evangelho de, não de João, né, de um outro João, evangelho de outra pessoa, evangelho de Tomé, de Judas,
que são bem ruins. Eles são, na verdade, parecem livros infantis de história, de historinha, meio assim, espirituais, entre aspas, né? Então não é bom, mas no geral não há problema em lê-los, nem há pecado em lê-los, tá? Só não são a palavra de Deus inspirada. O processo de transmissão da palavra de Deus. Como foi transmitida a palavra de Deus? E aí eu vou entrar naquela questão que eu falei que eu falaria. Como que a palavra de Deus pode dizer que ela é a palavra de Deus? Ela não cai ali num problema da lógica? A lógica é uma matéria, na verdade, é uma matéria séria que estuda lógica, né? E um dos problemas da lógica é isso, a petição de, como é que é o nome? Petição de princípio, alguma coisa assim, petição de verdade, petição de autoridade, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou lembrar, eu falo com os irmãos. Que é basicamente um documento clamar para si como verdadeiro e apresentá-lo a si mesmo como verdadeiro. Ou seja, como o exemplo que eu dei, é eu dizer que eu só falo a verdade. Aí você perguntar, como que você pode provar que você só fala a verdade? Eu falo, eu só falo a verdade. E assim eu provo que eu só falo a verdade. Então, eu não posso provar de maneira externa, eu provo de maneira interna que eu só falo a verdade. Então não funciona. Você deve jurar por algo externo. Eu não sei se ainda é assim, William, mas quando se iria fazer um depoimento, se colocava a mão sobre a Bíblia, né? Ou quando ia assumir algum cargo, alguma coisa assim, né? Ainda se faz isso? Não, isso é um costume mais nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos? Então, eles colocavam a mão sobre a Bíblia, por quê? Porque eles iam jurar, e não pode se jurar por si mesmo, né? Então você jura solenemente, dizer a verdade, aquele negócio todo, mas você tem que colocar a mão sobre a Bíblia porque você está jurando sobre a Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia é um documento real, verdadeiro, né? E aí entra a grande questão. Por que a Bíblia é verdadeira? Ela diz que é verdadeira. Nada externo a ela fala sobre a verdade dela. Eu vou dar um exemplo aqui. Na arqueologia, quando você estuda os fósseis, ou estuda as coisas arqueológicas, aí você encontra um documento, né? Você encontra uma civilização antiga. Aí quando você está encontrando a civilização antiga, aí lá na civilização antiga você encontra uma tábua. Aí na tábua está falando assim, eu, o rei da cidade tal, enfrentei Davi, o rei de Israel. Aí as pessoas, os arqueólogos falam, olha, Davi realmente existiu. É uma bobeira, né? Por quê? Davi existiu. A Bíblia diz que Davi existiu. Mas para o cientista, o arqueólogo, crer a história, né, humana, o ser humano, crer que Davi existiu, ele precisa encontrar uma tábua de barro de uma civilização perdida. E lá, com essa coisa externa à Escritura, falar sobre Davi. Aí eles falam, sim, mais uma prova, nós temos mais uma prova de que Davi existiu. Né? E aí encontra uma outra tabueta, ou encontra uma outra coisa que fala sobre um tempo da Bíblia, ou num outro documento lá, numa outra civilização, que tem um texto do Antigo Testamento, e as pessoas, os crentes, né, nós crentes, ficamos felizes, vibramos, falando, olha, temos mais provas da existência da Bíblia, ou mais provas da veracidade da Bíblia. Não deveríamos, tá? Nós não deveríamos ficar vibrando. Por que não deveríamos ficar vibrando com essas descobertas arqueológicas, apesar de elas serem boas, serem excelentes? Nós não deveríamos vibrar porque nós não deveríamos crer na Escritura porque uma coisa externa a ela disse que ela é verdade. Como eu disse, a Escritura ela é o padrão de realidade. Nós deveríamos, quando encontrar um documento arqueológico que fale a respeito de algum personagem ou da Escritura, deveríamos revisar esse documento arqueológico encontrado com a Bíblia. E aí eu dou 2 exemplos. O primeiro exemplo é o livro de Jazer. O livro de Jazer, também chamado de Livro dos Justos, é um livro muito famoso e está traduzido para o português, que conta conta relatos paralelos, sabe, Larissa? Relatos paralelos aos acontecimentos da Escritura.
Então ele conta histórias paralelas. Por exemplo, ele conta o motivo de Moisés falar que ele era de língua pesada. Então lá explica por que ele era de língua pesada. Lá também explica algumas coisas a respeito de Abraão. Lá explica algumas coisas a respeito de Moisés. Explica algumas coisas a respeito dos reis de Israel, do tempo do período dos juízes, dos patriarcas. Então lá tem várias coisas adicionais, não são coisas que estão na Bíblia. São explicações extra-bíblicas. E aí? E aí que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Lá fala a respeito de por que Moisés falou com Deus assim: eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar, eu sou de duras palavras. Tem essas traduções, né? Fala que Moisés, quando era criança, ele pegou uma faca ou algum objeto incandescente que estava na brasa e colocou na boca e queimou a boca quando ele era criança. E aí, por ele queimar a boca, ele queimou a língua, então ele tinha a língua presa. Então ele tinha dificuldade de falar. Isso é verdade? Não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que Moisés tinha dificuldade de falar. Se isso é verdade ou não, não entra no escopo das Escrituras. Não sabemos, não sabemos. É uma boa explicação, na verdade. Mas não é aquilo que é a verdade. Se houvesse na Bíblia uma outra explicação para a razão pelo qual ele falava assim, ele era de duras palavras, se houvesse uma outra explicação, nós pegaríamos e faríamos o que com essa explicação? Nós descartaríamos. Olha, tá errado. Vocês estão entendendo? Então, como que é o processo de revelação, inspiração e iluminação da palavra? A comunicação da verdade, da Escritura, como verdade, dizendo que ela é verdade dentro dela mesma. Laís, presta atenção. É a comunicação da verdade de um Deus infinito à mente humana, que é finita e opera em etapas estritas. Eu faria até uma pergunta para os irmãos, se os irmãos quiserem tentar responder. Por que então que a Bíblia é a verdade? Ela mesma afirma que é a verdade, nada externo a ela afirma que ela é a verdade. Então, por que ela é verdade? De uma maneira bem simples. Alguém quer tentar responder? Sim. Por que ela é a verdade? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade. É um caminho para essa interpretação. É um caminho. Até aquele versículo que a gente leu inicialmente já é um caminho para a interpretação. O versículo de Lucas, que diz assim: importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É um caminho, nós estamos caminhando por esse caminho. Então, a ideia central é a seguinte: a Bíblia ela diz que ela é a verdade, e nada externo a ela diz. Ou seja, nós acreditamos que ela é verdade porque ela diz que é verdade. Isso é ilógico, se você parar para pensar. Você acredita num documento, esse documento diz que ele é verdade, mas nada externo a ele comprova. E ele está dizendo que ele é verdade. Você acredita nele porque ele disse. Não é estranho? Nós fazemos isso com a Escritura. Mas aí eu pergunto aos irmãos, é o seguinte: por que cremos assim? Por que nós fazemos isso e não fazemos isso com outras coisas? Nós não fazemos isso nem com pessoas. Uma pessoa nos diz alguma coisa. Vá lá no lugar tal que você vai encontrar isso. Será? Você duvida, você não acredita. Talvez sim, talvez não. Mas por que fazemos diferente com a Escritura? Cremos nela por ela. Então você voltou dentro dela. É isso, esse que é o ponto. Ela, para dizer que ela é a verdade, ela joga para onde? Para ela mesma. E nós cremos nela. Aí nós temos um problema lógico. Esse é um problema lógico, sério. Nós estamos criando um documento porque o documento diz que é verdade. E isso é causa de muitos eles acham que a gente raciocina, vai se questionar documentos, mas é que a gente preparado por Deus, como se ele é feito por homens, foi escrito por homens. Isso mesmo. Esse é o problema. Como eu disse, aí, como que as pessoas tentam dar valor para a Bíblia?
com achados arqueológicos externos. E aí eu disse que também é um problema. Nós não podemos acreditar na Bíblia por achados arqueológicos externos. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o padrão de realidade. Ela não é simplesmente a verdade, ela é o padrão de realidade. Ela não só chama a autoridade para si, ela diz que além da autoridade para si, ela dá verdade às coisas externas. Entendeu? Por exemplo, eu disse isso no começo, vocês ainda não tinham chegado, mas eu disse assim, você sente amor pela sua esposa. Sua esposa sente amor por você. Muito bem. Qual que é o tipo de amor que vocês sentem? Ah, eu sinto um amor assim, que é uma vontade de estar perto, né? É uma vontade assim, X, Y, Z. Mas esse amor é um amor real? É um amor verdadeiro? Como que eu sei se é um amor real ou verdadeiro? Eu vou para onde? Para a Bíblia. Ela diz o que é amor. E se eu não estou de acordo com aquele amor, eu digo, olha, então eu não sinto amor real. Que eu criei, é uma ideia minha. E por que ela faz isso? Ela não é só padrão de realidade, ela dita qual que é a sua realidade. Se você está de acordo com a realidade ou não. Se a paz que você sente, vamos falar sobre paz hoje no sermão. Se a paz que você sente é paz. Ou se é simplesmente um sentimento psicológico. Mas a Bíblia diz que a paz é a paz. Ela diz o que é paz. Pode falar. Tem gente que fala que Deus não mente. Eu creio nisso. Sim. Agora, onde que está isso? Eu não sei. A referência. Isso, Deus não mente, Deus só fala a verdade. Isso é um atributo de Deus. É um atributo, o atributo mais importante para se crer em Deus, que é crer na promessa, nas promessas. E aí, esse atributo é um atributo igualmente bíblico, o mesmo argumento bíblico. Por exemplo, vocês estão aqui crendo que vocês são salvos pela fé em Cristo. E por que vocês creem nisso? Porque vocês creem que Deus é verdadeiro. Se Deus fosse mentiroso, não dava para acreditar. Você teria que tentar com você mesmo, e é isso que os arminianos fazem, através da sua própria obra, das suas próprias ações e atitudes, se salvarem. Você deveria crer não em Deus, mas crer em si. E por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque nós cremos que o que Deus diz é verdade, é crível, e por ser crível, por ele ser verdadeiro, nós podemos apostar a vida nisso. Se não cremos assim, nós vamos começar a fazer boas obras para a salvação. Né? Por quê? Porque por duvidarmos, será que Deus de fato vai ser capaz de cumprir essa promessa que ele disse que cumpriria? Eu não sei, então eu vou começar o quê? A me tornar salvífico, salvável. Né? Então essa é a base do arminianismo. A base do arminianismo, por mais que eles não digam, basicamente o logo deles é Deus é meio mentiroso. Eu não acredito muito nele. Isso é a base do arminianismo, por mais que eles não afirmem. Eu não acredito muito em Deus. Eu tenho que me esforçar. Então, enfim, há duas respostas para essa pergunta que eu disse. Como que nós cremos na Bíblia e por que cremos na Bíblia? A primeira resposta é a mais simples e é a resposta mais... Por ser simples, ela é a mais confiável, entre aspas, né? Pela fé. A fé, ela não é uma coisa que você produz. Ela é um dom dado por Deus, sobrenatural. Ela é uma capacidade sobrenatural que Deus deu. Você não escolhe ter fé. Você não produz fé. Você recebe a fé. Deus dá essa capacidade de crer na Escritura. Crendo que Deus é verdadeiro, que aquilo que ele disse é verdade, e como ele rege o mundo é bom. Então você começa a crer nesses atributos de Deus. E por crer nesses atributos de Deus, você crê na Escritura, de tal maneira que você não está crendo na Escritura porque ela é... por ela em si ser a verdade. Nós não cremos na Escritura porque ela disse a verdade. Nós cremos na Escritura porque a Escritura é a verdade, porque o que ela diz é a palavra de Deus. Então não é um documento impessoal. Não é um documento que não tem um autor.
Nós cremos na verdade da Escritura por causa do autor. Quem é o autor? Deus. A fé que temos, eu disse que essa resposta é simples, a fé é essa coisa que ela foge da lógica. Ela já não tem mais, ela não está mais no campo da lógica. Apesar da segunda resposta apresentar a lógica da coisa, né? Mas a fé ela foge do campo da lógica, porque ela pede para você crer contra a esperança. Lembra do domingo passado? Abraão creu contra a esperança. A esperança era o quê? Biologia, física, né? Olha, um corpo velho não pode ter filhos. Ou a situação tal não pode ter filhos. Então, como que Deus, na sua boca, prometeu eu ter filhos? Então, é difícil, mas aí ele creu nisso. Ele creu contra a esperança, aquilo que é esperado, né? Então, a esperança dele foi em Deus. Então, como que cremos na Escritura? Contra a esperança também. A fé, ela é contra a esperança. Ela é contra aquilo que é lógico, contra aquilo que é real externamente. Então, nós cremos na Bíblia porque cremos no Deus que escreveu ela. Porque recebemos fé sobrenatural para isso. Não é natural, não é lógico e tudo não é natural primariamente, não é lógico primariamente e não é algo criado primariamente. Você não cria fé. Vocês estão entendendo? Você não produz fé, a fé não é lógica e a fé ela não é natural. Tá? Não há resposta seria Sim, porque você não produziu sua fé, sua crença. Você recebeu. Você foi chamado. Lembra o que Paulo diz? Aos que escolheu, aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou, santificou. Você é só o agente fora da questão. Você está externo, você está alheio à sua crença na Bíblia. Você é chamado, Deus te pega, te chama, te escolhe, te traz, te agarra, te amarra, te firma. Você está sendo usado por Deus o tempo todo. Então essa é a resposta simples. Ela é a resposta inicial. Você está externo. Pode falar. É complexo, né? Porque a impressão que dá é que a gente está, parece que ser manipulado, né? Só que é realmente algo muito fora dessa realidade, né? Porque a gente acha que na Terra a gente tem muitas coisas, né? Uhum. Isso, eu acho que muitas coisas. Então aí entra a segunda resposta. Ela é uma resposta mais complexa. Eu queria falar mais sobre ela. Eu vou falar mais semana que vem, mas eu vou dar uma resposta agora para não deixar ninguém desesperado, né, no escuro. A resposta é a seguinte. Você, apesar de tudo isso ser externo a você, você não produz a alegria que você sente em Deus, a paz que você sente em Deus, você não produz o seu chamado, você não produz a sua obediência, mas Paulo diz assim, operar em vós a vossa salvação, porque é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. O que significa? Significa que aquilo que você faz, por mais que seja externo, seja sua crença, seu amor a Deus, por mais que seja, você não produziu ele, você recebeu, você está fazendo. Deus está te dando uma capacidade de obedecer e te sustentando nessa capacidade de obedecer e ter fé. Em outras palavras, tudo que você faz aqui, tudo que você ora, é você orando e Deus orando. Quando você ora, é você orando e Deus orando. Quando você age, é você agindo e Deus agindo. Você não está alheio totalmente. Você age. Você age, você vence o pecado. Você vence o mundo. Por quê? Jesus venceu o pecado. Ele venceu o mundo. E aí ele vence o pecado e o mundo é em você, mas é você agindo. Então, partindo disso que você está falando, também me arrependo de ter pensado daquela forma, porque gera mais um aspecto de comunhão, né? É comunhão, é comunhão. Bem
Mas é uma comunhão, o Reinaldo, que não é uma comunhão sinergista. Ou seja, você está junto com Deus, unindo forças. Não é assim, é uma comunhão. É uma comunhão na qual você age com toda a sua força. Com amar a Deus com todo o entendimento, toda a força. Mas é Deus te sustentando na força. A força que você usa para agir é dele. Você agir, mas não vendo esse agir. É imperceptível. Por quê? Porque como o Reinaldo também trouxe à mesa, nós nunca percebemos, de certa forma, Deus sustentando a gente. Por isso que aquela oração é uma oração meia triste. Quando a gente fala assim, Deus, eu não consigo te perceber. Onde o Senhor está? Você vê essa oração em diversos salmos. Por quê? Porque essa oração é uma petição para percebermos Deus, mas quem sustenta a nossa força é Deus. Isso conecta com aquela passagem que foi em São Cristo, ele diz a comida, bem-aventurada E crer, ele não percebe, ele não está, porque ele não está alinhado com aquilo que ele percebe sobre Deus. Ele crê em Deus, apesar de, por exemplo, ele tem alegria em Deus, apesar do momento ser triste. Apesar de não parecer que Deus está com você, Deus está. E isso é uma das questões mais complexas, né? Eu queria abordar, vou ter que abordar isso no próximo domingo, né, de uma maneira melhor. Mas, basicamente, por que cremos na palavra de Deus? Pela fé. Essa fé é um dom de Deus, tá? É uma fé não na Escritura em si, mas no Deus que escreveu a Escritura. E eu queria deixar uma outra parte, eu vou mandar esse versículo hoje lá no grupo, que é o seguinte: Jesus, alguns versículos, né? Vocês já repararam que Jesus, ele diz certas vezes assim, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E depois, quando ele vai pregar, ele diz assim, como está escrito, aí cita um texto bíblico. E quando ele foi pregar na inauguração do seu ministério de pregação, ele pegou o rolo de Isaías e leu. Por quê? Se o que Jesus diz não é a palavra de... Ele não é o Deus que escreveu a Escritura? Não é o Deus que estava lá e inspirou ela? Por que ele precisava citar a Escritura do Antigo Testamento? Por que ele não dizia coisas novas? Por que ele precisava citar o Antigo Testamento? Né? Não parece um pouco estranho, né? Não tinha necessidade. Ele é Deus. Tudo que ele disser é a palavra de Deus. Mas por que ele cita? Sabe por que ele cita? Porque é a palavra de Deus. E ele é Deus. E o que ele disse no passado, no Antigo Testamento, não mudou. Ele amava aquilo que ele disse. Ele não disse aquilo e falou, vou ter que acrescentar. Quando eu vier, eu vou ter que acrescentar, porque ficou difícil de entender. Não. Ele cita o Antigo Testamento porque ele ama aquilo que ele disse. Porque foi o que ele disse. Porque aquilo que ele disse não muda. Você está reiterando isso. Ele só está reiterando, falando, olha, eu disse isso, não mudou o que eu disse, é verdade. Eu amo aquilo que eu disse. Então a palavra de Deus, pelas palavras do próprio Jesus, é crível, é a palavra de Deus e ele próprio ama. Então por que cremos na Bíblia? Pela fé que nos é dada para crer. É sobrenatural, não é natural, não é algo gerado. Tá? Tem alguma dúvida, irmãos? Mais dúvidas? Tem alguma outra dúvida, alguma coisa? Ficou claro ou deu para compreender? Eu vou explicar mais no domingo que vem a respeito da verdade bíblica e como que nós cremos nela de maneira mais lógica. Fazendo a segunda resposta. A primeira resposta, que foi a resposta simples, é pela fé. Uma fé que é dom de Deus, não natural. Mas a segunda resposta, ela vai trazer lógica, ela vai trazer provas, porque Deus, ele não precisava, mas ele resolveu provar por que a Bíblia é crível, por que a palavra dele é crível, por que ele é crível. E ele prova isso de algumas maneiras, nós vamos ver isso nas Escrituras. Certinho? Vamos orar então? Senhor, graças te damos por esse momento maravilhoso, podemos estudar a tua palavra. E Pai, podemos, Senhor, confiar em ti. Isso é fé. Nós confiamos em ti. Nós não entendemos muitas coisas, Senhor.
é da nossa natureza, e graças ao Senhor por isso. Nós somos mentalmente incapazes, nossa mente é fraca. Mas, Senhor, não queremos confiar em nossas mentes, tampouco confiar em nós mesmos. Nós queremos confiar num Deus forte. Por isso, Senhor, lemos a Tua palavra e nela encontramos um Deus tão forte. Ó Deus, então nos dá fé, nos dá do Seu Espírito e do Seu amor, para que possamos, Senhor, confiar e ter força para confiar em Ti, verdadeiramente. Isso nós imploramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem com Deus.